Paz, amados, nós estamos caminhando em direção a um culto. E nesse culto você terá uma oportunidade de eternamente dizer: Santo, Santo, Santo. A igreja caminha para esse lugar. Às vezes eu vou ministrar em alguns lugares e você tem que escutar cada coisa que não tem nada a ver com Ele. Nada a ver com Jesus. Um massageio do ego de homens e mulheres. E é tão difícil. Tão difícil as pessoas entenderem que terá um culto eterno, onde toda a honra é dele, a glória é dele, o senhorio é dele. E é por ele e para ele que são todas as coisas. Aquele que te chamou, aquele que te redimiu, aquele que te sustenta. Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Diante do Teu conforto, do Teu consolo. Nós nos rendemos diante de Ti. Reconhecendo a nossa dependência em tudo. Nós somos dependentes em tudo. Dependentes em tudo. Queremos essa de manhã declarar que nós somos dependentes de Ti. Eu sou dependente de Ti. Obrigado, Jesus, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, pela Tua longanimidade para conosco, pelo Teu perdão. Nós queremos discernir os tempos, porque a Tua palavra nos orienta a discernir os tempos. Dá-nos a sabedoria que necessitamos, e eu oro em nome de Jesus. Amém? Vão tomando seus assentos. Livro de Malaquias, depois que ele fala de dízimos, de oferta, o livro de Malaquias é um livro profético. E ele começa naquele livro dizendo que eu amei um e aborreci o outro. E eles eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo ventre e do mesmo dia. Mas tinham motivações diferentes. Esaú vendeu, ele abriu mão do propósito por uma comida momentânea. Esaú abriu mão do propósito por um prato, um ensopado. Você sabe que tudo aquilo que o inimigo oferece para você como prazer, e se aquilo não é uma provisão de Deus, aquilo vai parar o propósito e sugar o poder. O inimigo tem tomado o sentimento das pessoas hoje. Esses dias eu falei com alguém, eu falei, talvez se você parasse de ficar na internet, tua casa estava melhor. E essa pessoa, e o que eu vou fazer? Eu falei, se você não consegue falar com Deus, eu falei, então vai e fala com o diabo, que é isso que você está fazendo mesmo. Tem pessoas que eles tinham relacionamento com Deus, e hoje todo o tempo que eles têm, e ele fala assim, pastor, eu queria te dar uma direção, você podia estar bombando. Com a bomba do diabo? Tem tanta gente iludido com aquilo que Deus não deu para ele, tá? Te cuide nesse tempo. Nós estamos caminhando para um tempo de uma adversidade, ela talvez seja maior do que você imagine. Mas Malaquias diz que, para aqueles que temem ao Senhor, Malaquias 3 tem um memorial diante deles. Um memorial. Está escrito. Tem pessoas que criam um memorial diante de Deus sem servir a Deus, sem ter entendimento da verdade. Quando o anjo chegou a falar com o centurião, ele disse, Cornélio,
as suas ofertas com o pobre. Uma tradução diz esmola, o teu cuidado com o pobre. E tua oração está lá. Falam diante de Deus. Eu estava lendo uma orientação de um pastor, e então ele fala de Rockefeller. Rockefeller foi o primeiro grande magnata milionário do petróleo. E diz que tinha uns homens querendo, um dizia, ele deixou tanto, ele deixou um capital de mais de 300 e poucos bilhões na época que ele morreu. E um amigo dele, bem velhinho, ele falou assim, eu era o amigo mais íntimo dele. E eu sei de uma coisa que parece que vocês não sabem. Então todo mundo parou e queria saber o que aquele homem tinha para dizer. E ele falou assim, eu sei de uma coisa. E as pessoas curiosas. E ele disse assim, eu sei que ele não levou nada. Cornélio já tinha algo no céu. Porque ele tinha um cuidado com finanças. Tá? Há uma negligência muito grande de finanças, principalmente sobre homens e mulheres que exercem sacerdócio. Negligência. Por que eles negligenciam? Porque eles acham que aquilo ali é o prato de lentilha e eu vou ficar. E nós somos provados em tudo. Em tudo vocês são provados. Existem coisas que Deus coloca na tua mão exclusivamente para sondar o seu coração quando houver uma oportunidade com o teu semelhante. E se tudo que já passou na tua mão não teve a ver com o teu semelhante, no tempo da adversidade, Malaquias 3,18, ele diz assim, e vereis outra vez a diferença. E ele diz entre o justo e o injusto. Observa que Cornélio não era evangélico. Não sei para que Deus ele falava, mas ele tinha um entendimento de Deus, porque diz que ele tinha temor de Deus. E às vezes nós vemos temor em pessoas que ainda não têm um relacionamento, que nem você teve a oportunidade de ter com o Espírito Santo, mas ele tem um temor, um cuidado sobre dinheiro, um cuidado sobre não fazer injustiça. Ele diz, vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o injusto. Ele separa o justo do injusto. Eu já lutei para pastorear pastores que eu vi uma ganância e um desejo inflamado, não importa o nível de injustiça. Vi um pastor dar um calote no outro. Um de Cuiabá dá um calote em Várzea Grande, de um pastor que estava com a mulher de câncer e precisava do carro para levar ela para o hospital. Então o pastor me ligou e falou assim, é teu discípulo. Eu falei, nem meu e nem de Jesus, não tem nada a ver com o reino. Ele vive o reino dele. O dia da adversidade, Deus vai bradar sobre a injustiça, principalmente desses que são injustos dentro do reino. Eu digo para você, está muito mais perto do que você imagina uma grande adversidade na nossa nação. Para não dizer uma catástrofe, uma calamidade. Mas ele diz assim, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu não estou falando de você ser evangélico. Cornélio servia a Deus sem ser evangélico e tinha temor. E o anjo foi lá. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando o anjo falou com Cornélio, ele falou e Cornélio já acreditou e já foi. E o anjo falou, já que ele está indo, eu tenho que falar com Pedro também, né? Porque ele está indo atrás de Pedro. E ele desceu uma visão na frente de Pedro, uma vez, ele não entendeu nada, ele achou que estava falando de carne de porco. E ele desceu outra visão. E ele desceu outra visão.
E diz assim, e Pedro, buscando entender a visão, Pedro estava numa luta interior por causa dos dogmas religiosos e judaicos da vida dele, com uma barreira, gerando barreira no relacionamento. E alguém falou, chegou, e o Espírito Santo falou, Pedro, vai com eles, é da minha parte. E o Espírito Santo estava tão desesperado, conhecendo o irmão Pedrão, né? Pedrão queria dar uma palavrinha, né? E cascar fora. E ele começa a falar da ressurreição. E o Espírito Santo falou assim, é agora. Dentro daquelas pessoas, eles já estavam crendo, porque tinha uma palavra de Deus. Tinha um líder que ofertava, que sacrificava, que cuidava do pobre. Então, era a hora. E a Bíblia assim, diz que o Espírito Santo veio naquela casa. E todos foram cheios. E começaram a falar em línguas estranhas. E magnificar a Deus. E o irmão Pedro falou, e agora, o que eu vou fazer? Agora não tem mais impedimento dele ser batizado. Não, nós temos que ver os documentos, como é que está no cartório. Irmão Pedro, você está aí? A pedra? Nós colocamos tanta legalidade, criamos condições para matar as pessoas. Um tempo mata por causa de um brinco, né? Quantas pessoas já foram expulsas por causa de usar brinco? Já congregaram na igreja de batom? Uma mulher pintar o lábio. E a outra do lado, toda vestidona, e é uma adúltera terrível e ninguém consegue tirá-la de lá. Outros já foram excluídos porque chutaram uma bola. O diabo já fez tanta coisa através dos crentes. E Deus está vindo pedir conta. Porque o juízo, em 1 Pedro 4, do 12 para frente, diz, cuidado quando algo estranho acontece no meio de vocês. Porque é tempo que comece o julgamento. E o julgamento começa pela casa de Deus. É um tempo de aquebrantamento, de arrependimento, de aceitar o deserto. Porque o deserto é um caminho criado por Deus, tá? E a Bíblia diz que ele cria rios no ermo, que é uma outra figura. Ele passa um rio, se você estiver no deserto, o rio vai te alcançar. Jesus tem um cuidado especial com a noiva dele. E algumas coisas que nós vamos ver acontecer na nossa nação, se você pensa que a coisa está feia, não. Vocês estão vendo só a ponta do iceberg, ele vai subir, ele vai ficar visível. Mas eu queria dizer uma coisa para você, algumas coisas temos dificuldade de entender o amor de Deus porque ele excede o teu entendimento. Excede todo o entendimento. O amor de Deus excede todo o entendimento. Você precisa compreender isso. Às vezes nós vemos pessoas passando num processo e aquele processo é o amor de Deus. Deus já me passou em alguns processos que eu não entendia muito o amor de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, os verdadeiros, eles são forjados na fornalha da aflição. E alguns são salvos como que pelo fogo. As dores fazem parte do parto. E quando Deus quer criar uma coisa nova, às vezes Ele cria antes uma dor. Para provar a nossa aliança com Ele, para provar as tuas alianças com as pessoas. Nós temos vivido um tempo que as pessoas se isolaram num nível de celular e umas coisinhas, né? Cuide de suas alianças, primeiro com o seu cônjuge, se você tem cônjuge. Essa aliança tem que ser cuidada todo dia. E depois cuide da sua aliança com quem você tem aliança. Cuida das suas alianças. Eu não tenho vergonha de dizer que entre todos os homens que eu discipulo, se eu falar assim, qual é o homem mais importante na minha vida? É ele. Assim que eu comecei a evangelizar, eu conheci o Adevanzir. Ele me recebeu numa delicadeza na casa dele, mais ou menos assim. Você é mais um pastor ladrãozinho, vagabundo, que veio para a nossa cidade.
Assim ele me respondeu, depois de me dar uma boa tarde frouxa, ele levantou a voz e me deu uma paulada. Troquemos as mãos, mostremos calos. Infelizmente a minha mão tinha mais calo. Para a infelicidade dele, eu tinha largado a ferramenta, não fazia um mês, né? Então eu ainda tinha muito calo, né? Mas ele foi o meu primeiro pessoa que eu comi dízimo de alguém. Se eu comi um dízimo, o primeiro dízimo que eu comi na minha vida, esse dinheiro é de dízimo, foi do Adevanzir. Faz muito tempo não, faz 27 anos, eu estou no 28 ano comendo o dízimo do Adevanzir, viu? Quero ver se sobra mais uns anos para frente ainda, né? Mas esse homem já passou por duas situações, que nas situações ele precisou de mim. Eu preciso dele todo dia, mas teve duas situações que ele precisou de mim. Que ele ficou pertinho da morte. E sobre mim repousava uma só coisa, uma responsabilidade, ele não devia morrer. Ele não devia morrer. Além das adversidades financeiras que virão adversidades de pragas e pestes. A primeira dorzinha de parto que veio chamou-se Covid. A segunda é um pouco mais forte. E Deus está passando algumas pessoas em algum lugar estreito para te preparar para esse tempo. Tá? Deus não passa nada em você para te acabar com você. É para te deixar mais forte. Para você orar mais. Deus é diferente, Ele tira a força da fraqueza. Ele não tira a força da força, Ele é diferente. E quando Paulo entendeu isso, o apóstolo disse assim, quando eu estou fraco é que sou forte. E às vezes nós precisamos compreender. Quando Adão errou, Eva errou e Adão pecou. Na primeira aliança fala muito de Eva, mas quando Paulo diz assim, ele diz assim, Eva foi enganada. Adão pecou. Adão tinha ciência. Ela foi seduzida por uma conversa. E Adão foi irresponsável. E a palavra de Deus diz algo lá em Gênesis 3, que é 3,15. Ele diz assim, a serpente vai te ferir o calcanhar. E ela daquele dia para cá vem ferindo o calcanhar das pessoas. Mas ele disse, o homem vai poder esmagar a cabeça dela. Esmagar a cabeça dela. E quando vem uma adversidade, no meio da adversidade vai vir pressão, vai vir angústia, vai vir tentações. E é onde você precisa, como homem de Deus, mulher de Deus, ter discernimento do que é prova e do que é tentação. Em todas as provas vem tentações. Em todas as provas você vai ser tentado a ser colocado à disposição de algumas coisas que o diabo te oferece. E de algumas tentações elas vêm em você. Ontem aconteceu algo, nós estávamos, antes de ontem, em um jejum sem comer e sem beber, 30 pessoas que jejuaram seco, sem comer e sem beber, 72 horas. Eu chamo isso de jejum de menininha. Esther falou assim, eu e minhas meninas jejuaremos 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu sei que o diabo fala tantas coisas para os pastores. Olha, vai estourar seus rins. Se isso estourasse rim, eu não tinha rim há muito tempo. Tá? Isso estoura os miolos de fortalezas de demônios na sua vida. Fortalezas hereditárias. Durante esse jejum, uma discípula lá do Querência, discípulo do Dorvalino, teve um sonho sobre uma glória que Deus vai trazer na ativação. Descreveu algumas coisas proféticas do que Deus vai fazer através da adoração, do dia 2 a 5 de setembro. Era uma resposta que nós estávamos tendo. Né? Pastor Renan teve uma palavra, ele ia quebrar coisas hereditárias, Deus levou ele a ver condições hereditárias. Então, quando você se entrega para Ele, às vezes as pessoas têm 50 desejos da carne dela e quando faz um jejum,
Ele coloca os 50 desejos da carne dela. Sabe quando eu faço um jejum, não sei se vocês viram que eu não falo muita coisa, né? Eu digo, Senhor, nós estamos buscando a tua face e o teu propósito. E que o Senhor, nesse jejum, venha direcionar a autoridade para ser quebrado aquilo que o Senhor quer quebrar. Eu não estou interessado no teu plano de trocar de carro, não. E nem Deus. Que às vezes é um desejo mundano seu. A sua viagem pode ser um desejo mundano. A sua dívida que você quer fazer pode ser um desejo mundano. Existem tantas coisas, né? E quando nós compreendemos de tentação, há uma responsabilidade. Interessante quando tanto Pedro como Tiago, eles falaram de um posicionamento contra o inferno. E quando eles falaram contra o inferno, os dois repetiram o mesmo assunto. Abre a tua Bíblia em Tiago. Tiago 4. A partir do versículo 5 ele diz assim: cuidai-vos, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Diga, o Espírito Santo é ciumento. O Espírito Santo quer ver através dos seus olhos. Ele diz, antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo. O apóstolo Paulo passou por algumas coisas terríveis na vida dele. Foi o homem que mais escreveu da Bíblia. Ninguém escreveu que nem Paulo. Ninguém teve tanta revelação. Ninguém conquistou e se estabeleceu. Não tinha internet, não tinha nada, não tinha carro. Aquele homem andava a pé. E ele estabeleceu tantas coisas, e tem tantas coisas que ele fez que não está na Bíblia. Mas em 2 Coríntios 12 ele fala que ele tinha um espinho na carne. Há uma figura de um sofrimento contínuo. E ele diz, foi-me dado a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E era da parte, foi-me dado, era da parte do Senhor aquilo. E ele disse, para que eu não me ensoberbecesse, eu não manifestasse soberba. Soberba é que nem mau hálito, só o outro que vê o tanto que você tem. E aí ele diz assim, depois que ele diz que Deus resiste ao soberbo. Por que às vezes nós vemos pessoas passar uma situação e parece que não tem graça naquela situação? Está difícil demais. Não, ele está sendo apenas resistido por Deus. E Deus passa nós em caminhos. Hoje eu estava falando com um irmão, pastor, e eu falei, olha, tem coisas na vida da gente que a gente passa, que você fala que é o diabo e é o homem. Depois de uma certa altura você vai dizer, me perdoa, era o Senhor. Ele passa nós. É Ele que cria um caminho, e aquele caminho é de deserto. Mas Ele passa um corguinho, você bebe uma água e sai em frente. Depois você vai descobrir que foi o Senhor que fez aquilo. Foi o Senhor que fez aquilo. Deus é especialista em tratamento. E aí Ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, ele fugirá de vós. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos treinados evangelicamente a colocar o diabo em tudo. Algumas coisas é negligência na nossa alimentação, no nosso cuidado. Algumas coisas é negligência de jejum, de oração, distração, né? Algumas coisas é porque se alimentamos mais da internet do que de Deus. Tem nada a ver com o diabo. Já escutei até uma história que tinha 2 demônios chorando na frente de uma igreja, manifestado num cara, 2 pessoas manifestadas, e falou assim, nessa igreja tudo eles têm a culpa de nós. E eu acho que hoje cabia 2 demônios na porta de cada igreja evangélica. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir. Porque resistir o diabo, você vê milhões de evangélicos resistindo o diabo, né? Do mesmo jeito você vê milhões sendo envergonhados pelo diabo. Isso que está aí é para corrigir a igreja. E quem sabe você fez parte dos justos da igreja.
Porque tem muita injustiça dentro da igreja. Tem muita injustiça nos pastores. Primeiro é você não ter nenhuma injustiça. Depois é você praticar a justiça. O depósito não está em não ser injusto. O depósito está na prática da justiça. Tá? Ali tem um depósito. O depósito não está, você não é infiel. Não, é em você praticar princípios de fidelidade e princípios de aliança. E então nós vamos poder resistir o diabo em qualquer área. E esses dias conversei com um pastor que está se levantando. E nós estávamos, eu e ele, o pastor Adevãozir, sentado em volta de uma mesa, tratando de pecado. E eu falei, os pastores se vendem pelo valor de uma porca, de uma leitoa. Sabe o que ele me disse? Ele foi um homem de uma unção muito grande, mas tropeçou. Ele começou a chorar e disse, ele mora numa capital, eu comprei 200 pastores, com o valor de R$800 para um político. Esse dinheiro tinha sangue. Sangue de merenda da escola que roubam das crianças. Sangue dos remédios desviados. Sangue do INSS, né? Sei lá de tudo que tinha sangue nesse. Sangue do desvio, das malas de dinheiro que nós já vimos nessa nação. Esse dinheiro tinha que ter cuidado do pobre, dos enfermos, porque ele era designado para isso. Para você que pegou dinheiro de político, esse dinheiro vai te encontrar. Era bom se você pudesse devolver. Era bom se você pudesse devolver ele em alguma instituição que cuida de gente. Que não roubam. Os pastores estão criando tanto jogo de malandragem para levantar fundos. Queira Deus que esses fundos que eles levantam cheguem no destino. Porque eu conheço coisas que não estão chegando no destino. Nada fica em oculto diante dos olhos do Senhor. Nada, nada, nada. Nada fica em oculto diante dos olhos do Senhor. Nada, nada, nada. Agora eu quero ir lá no irmão Pedro. Pedro que é 5. O irmão Pedro fala alguma coisa sobre isso também. Primeira Pedro 5, versículo 6, ele diz assim, humilhai-vos. Se eu fosse te dar uma oportunidade para você vir aqui falar 5 minutos sobre esse versículo, humilhai-vos, o que você diria? Para um pouquinho aí. O que você diria? O que era se humilhar? Deus esperou Israel se humilhar 70 anos e eles não se humilharam. E tinha umas pessoas velhinhas, deixa eu dizer para você, Daniel não voltou da Babilônia, ficou por lá mesmo. Daniel, Deus honrou ele muito. Tinha passado o governo babilônio, tinha entrado os medos, Dário era dos medos, daí entrou os persas, né? Ciro, Daniel estava lá. Lá estava o menino, aquele que Léo não comia. Não sei se ele tinha 100 e poucos anos, né? Mas ele diz assim, o meu pecado e o pecado do meu povo. A minha iniquidade e a iniquidade do meu povo. A minha transgressão e a transgressão do meu povo. E parcialmente ele estava jejuando, entende? Daquela idade, jejuando parcialmente. Pelo tempo que era, dava para entender que, né, ele era um jovem de 20 a 30 anos, não diz a idade. Mas para ele ser separado entre os sábios ele já tinha um conhecimento grande, né? Quando ele foi levado entre os cativos, passou 70 anos.
E lá estava o povo que não tinha entendimento de arrependimento. E aqui e acolá você encontra um pastor, uma pastora, que está adorando e se arrependendo, que está insistindo naquilo que Deus espera da igreja. Mas é tão pouco, porque se você começar a tratar de arrependimento, pode dar uma diminuída no teu caixa de início, viu? Mas depois Deus passa você na prova e aprova de novo. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Há um glamour dentro das pessoas hoje, gerado pela internet, pelas coisas, de ser grande. Ser grande. Ser fiel no pouco. No muito, ele não diz que você vai conquistar o muito. Essa palavra conquistar coisa, foi criada pelo homem. Ele diz, essa palavra colocar, eu vou te estabelecer. Deixa Deus ir te estabelecendo. Deixa Deus estabelecendo você. Se você está caminhando em fidelidade, Deus vai estabelecer você. Se Deus colocou você num deserto, adora Ele no deserto. Nunca faltou nada. Só que sobrou murmuração no deserto. Por isso que houve juízo. Mas nunca faltou nada. Pastor, meu deserto é grande. O deserto é do tamanho que você precisa. Ou Deus errou. Se ele estava de olho em Cornélio, que não servia a ele, mas estava servindo porque estava cuidando do pobre. Interessante, ele diz, tuas esmolas, tuas ofertas com o pobre, falam diante de Deus, diz uma tradução. E às vezes nós observamos coisas que nós precisávamos ser socorridos e não somos socorridos, né? Precisávamos ser ajudados e não somos. E quando ele fala, ao seu tempo ele te exalta, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. E quando a gente trata de pecado e tentação, pecado e negligência, existem tentações, Paulo diz assim, não houve tentações mais do que veio sobre nós, que era algo humano. E quando ele fala da concupiscência, ele diz que nós somos tentados, traídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Mas também ele diz, foge de toda aparência. E tem pessoas que parece que ele não consegue fugir da aparência do mal. Não consegue fugir da aparência do mal. Não consegue se separar. Não consegue parar para Deus. E se você não consegue parar, deixa eu dizer uma coisa para você. Das tentações, que tem tentação que vem até você. Mas tem tentações que você busca. Dessa você será julgado por ela. Principalmente se ela produziu sujeira. E nós temos visto muitas situações de queda. E tem pessoas que acham que ele vai entrar no buraco do porco, se virar na lama do porco, e outro dia ele quer já levantar e decolar. Com o Senhor não é assim. Tem irmão que ele está na vida podre, dali uns dias ele já está, ele quer lugar lá em cima. E com o Senhor não é assim. Com o Senhor não é assim. Ele diz que Ele estabelece você. Você é resultado do tempo que você ficou com Ele. Tá? Tempo na palavra, tempo de adoração, tempo que você ouviu Ele. Sementes direcionadas, tempo direcionado. A maioria das vezes que eu encontro um homem de Deus, sabe dizer homem de Deus, que ele está fazendo um propósito, e ele fala assim, pastor, ora aí, porque eu coloquei nesse jejum, eu coloquei isso, e ele vai falando as coisas que ele colocou no jejum, que quando ele termina de falar, me dá ânsia de vômito.
Quando ele termina de falar os propósitos dele, não tem nada a ver com o que Deus quer, nada a ver com o reino. Com as suas glutodarias, com as suas ganâncias, com as suas viagens, não sei o quê. Que eu estou sentindo, sabe, pastor? E eu falei, estou sentindo nada. E depois ele entra em crise porque não houve resposta. Mas você não estava buscando a Deus. Você estava buscando o glamour da sua alma suja. Por isso que pessoas começam e não continuam. Aquilo que você começou precisa continuar. Amém? Nós temos que tomar um cuidado com aquilo que não provém do Senhor. Esses dias um discípulo chegou até mim e disse assim, olha, está aparecendo um jeito de eu ganhar um lote aqui para fazer uma igreja. É só eu fazer um documento assim, que eu tenho uma instituição assim. Mas você tem instituição alguma vez? Ele falou, não, mas eu ganho um lote. Eu falei, interessante, né? Ele falou assim, já entendi, pastor, não quero mais o lote. Graças a Deus que ele veio falar comigo. Eu não disse que ele não ia. Mas com quem era a tua aliança para ter aquele lote? Só porque um outro evangelho que grita em língua e tem dons espirituais, fala para você, faz um documento assim, e a gente leva lá, entende? Então agora você tem uma instituição que você não tem. Quantos de vocês têm instituição que você não tem? Fez um documento. Você acha que Deus não vai pedir conta nesse tempo? Ele vai. Ele vai. Ele está preparando uma noiva aqui na terra. Ele está preparando uma noiva. Ele não está preparando evangélicos. Ele não tem interesse nenhum em aumentar os evangélicos. Ele tem interesse naquilo que é santo. Que fala da natureza dele. Antes de ontem, uma irmã foi roubada. E pessoas que se convertem, que chegam perto da gente, às vezes conhecem bem como funciona as leis no mundo do crime, né? E alguém, na nossa conversa, lá no jejum, falou assim, se a gente só desse um toque para tal pessoa ia falar com tal pessoa, e esses criminosos devolviam as coisas na hora. A irmãzinha cresceu assim, ficou, e aí vai devolver minhas coisas? Eu falei, pode devolver, eu assisto. Aí você tem aliança com isso. Ou Jesus é o teu escudo, a tua fortaleza, o teu baluarte, o teu lugar forte, o teu esconderijo, o teu tudo, ou o inimigo coloca provisões e livramento que não veio do Senhor. Instituição do crime, paralelo. Resolvia na hora. Tá? Resolvia na hora. Voltava todas as coisas. E foi um prejuízo legal. E ela falou, não sei o que fazer. Eu falei, chorar. E crer que Deus vai te restituir. Porque Deus restitui, tá? Deus te restitui. Isso pode ser uma prova. Isso pode ser uma legalidade de algumas coisas que Deus te pediu, você não entregou. Tudo aquilo que Deus te pediu, que você ouviu a voz dele, a partir do momento que você não entregou, você está roubando o Senhor. É dele. Primeiro, porque você é dele. Você é dele. Tudo o que ele te pediu. Eu sei que eu estou falando algumas coisas com alguém aqui. Esses dias alguém chegou em mim e disse assim, pastor, eu preciso te confessar uma coisa. Quando você pastoreou aqui, todo esse meu prédio, isso aqui, tudo eu tinha que ter dado para você. Deus falou comigo audível. Isso é para você dar para o meu servo. Agora ele vendeu por bem mais de R$1 milhão. E alguém deu uma mexida nos documentos e tomou tudo dele sem pagar.
Aí ele me procurou chorando, e ele diz, agora eu preciso de um advogado. Falei com o irmão Silvano, que congrega aqui com o pastor Derlei, é um amigo meu de longas datas. E falou com ele. E aí agora ele voltou e agora ele me deu tudo. Depois que o diabo tinha tomado. Aí eu falei, irmão Silvano, seja cauteloso, porque se Deus devolver é uma coisa, eu mesmo não estou interessado naquilo. Eu não preciso daquilo. O projeto da torre. Se o projeto da torre precisar, é o projeto da torre. Tá? Ou você acha que Deus não tem outro para falar? Tem. Eu falei, por quê? Porque às vezes Deus quer ver você ser corrigido. Muitas coisas você falar, tudo que é meu é teu, Senhor. E quando às vezes ele pede um violão velho, você não tem coragem de dar. Ele tinha muitos outros bens. E ele foi perdendo antes de perder aquilo, os outros. E aí perdeu aquilo. Aí quando ele viu que não tinha mais saída, aí ele veio falar para mim. Né? E vale bem mais de 1 milhão hoje. Deus mandou te dar aquilo. Eu falei, você não é o primeiro e nem o último que mente para Deus. Ele podia estar muito próspero hoje. Né? E o que tinha, até o que tem será tomado. Até o que tem será tomado. Eu não estou falando para meninos, pode ter alguns que são meios meninos aqui, aí você veio de atrevido. Eu estou falando para homens e mulheres que têm conhecimento da verdade, que precisam andar num outro nível de responsabilidade. Se existe temor, existe responsabilidade. Se não tem temor de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele falava de temor, ele falava temor e tremor. É viver num lugar onde ele tem o controle. Não pensa que tudo isso que você está vendo aí, no meio dessa turma chamada evangélico, quando vier passar o grifo de Deus, vai sobrar. Não pensa. Não pensa. Eu queria lhe convidar para um tempo de maior temor. Vá comigo para Efésios capítulo 6. Queria voltar a falar um pouquinho sobre tentação ainda, antes de encerrar aqui. As provações vão começar a aumentar e as tentações também. E as pressões também. Você não tem outro refrigério a não ser Ele, tá? Ele. Quando os pastores vêm falar comigo, eu tenho uma lista lá de 70 pecados, a primeira coisa que eu estou fazendo, né? Ele sentou comigo, um pastor veio de Campo Grande, vamos sentar com isso aqui, vamos dar uma conversada nós dois aqui. E eu confesso meus pecados desde 3 anos para eles. E dessa vez tinha um irmãozinho lá que eu estava no jejum lá, eu estava meio estranhando ele. E eu chamei, aí os dogmas religiosos dele eram meio fortes, e ele sentou, mas ele estava tendo uma dificuldade, pensei que ele era mais santo que Jesus de início. Para arrancar um pecado dele estava tão difícil, né? Para o Elton estava fácil, né? Você estava com vontade, mas ele não estava, né? Tiago diz, confessai vossas culpas uns aos outros. Você já sentou com alguém e falou de suas culpas? Disso aqui, eu já fui culpado talvez disso. E interessante que quando eles leem aqueles pecados, eles descobrem que a maioria deles, eles nunca se arrependeram. Muito menos confessou. Eu já tive o privilégio de ser levado num julgamento, onde era o julgamento, uma sala grande, cheia de pastores, e o julgamento era de um pastor. E passou 2 visões na sala. Aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 5, ali pelo 9, né? Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Todos nós. Para prestar conta do que fizemos e do que deixamos de fazer. Ou do que você devia ter feito. E não é tempo de brincar com a sua preguiça.
Preguiça é uma coisa que surge da sua natureza, né? É da sua natureza. Então você precisa entender isso, que quando a batalha intensifica, pastor, esse dia alguém falou assim, eu comecei a orar, mas eu durmo. Eu falei, já dormiu caminhando? Não. Sai para fora da tua casa, né? Lá para o quintal e vai orar de joelho na brita que tem lá na minha casa. Tem uma brita lá. Fica de joelho na brita lá fora, né, com as mãos levantadas, que você não dorme, né? Agora, se você está dormindo orando em cima de almofadas, pode você dormir. Eu joelho e escoro meus cotovelos na almofada e não durmo, porque eu tenho o hábito de orar. Mas se você está tendo problema de dormir, a responsabilidade é sua, não é de Jesus, nem da sua carne. É sua, da sua consciência. Está dormindo? Andando, já alguém aqui já dormiu andando? Se você consegue dormir de joelho, é só tu levantar as tuas mãos para cima e ficar ereto, que você já não dorme. Agora, se você ficar andando, já não dorme, tá? Ir para um jejum seco com nós, você vai dormir muito pouco nesses 3 dias, tá? Talvez não tenha força para orar alto, mas baixinho dá para orar muito, né? Mas eu queria ir para Efésios 6:10 contigo. Ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E para você se fortalecer na força do poder dele, discerne tudo aquilo que o Espírito Santo não quer. Tudo o que você deseja. Mas o Espírito Santo não quer. Se você ficar uns dias falando com ele, ele vai falar contigo. Isso aqui eu já falei com você, mas você não parou, eu deixei. Que tem um monte de coisa que às vezes você está fazendo que o Espírito Santo não quer. Suga a unção. Suga a sabedoria, suga a revelação. Revelação e poder andam junto. Quem não tem revelação da palavra também não vai ter poder. Deixa eu falar uma coisa aqui, que talvez seja para uma pessoa só. Você sabe que é para você. Honra teu pai e tua mãe. Tá? Honra teu pai e tua mãe. Se você não der conta de fazer isso e tem ministério, é inútil o teu ministério. E sempre, às vezes tem... do lado da sogra não gosta desse, do lado do sogro não gosta desse. Tem essas coisas. Cuidado. Você foi chamado para andar no outro nível. Tá? Se você tem um chamado e você não está dando conta de falar com seus pais, com seu sogro, é inútil o seu chamado. E o diabo sabe trabalhar. Ele pega alguém carnal, cria uma situação, cria uma fofoca, para ele conseguir com aquilo atingir seus sentimentos. Né? Ele começou a ter experiência lá no Éden, tá? Que no céu ele teve uma experiência ruim. Ele se rebelou lá. E as pessoas dizem, eles cantam assim, no céu não entra pecado. Já viu isso? Aonde começou o pecado? Foi lá, tá? Às vezes, porque você não olha bem a Bíblia, você não descobre que foi lá. Ele rebelou e ele conseguiu rebelar 1/3 dos anjos com ele. Foi uma turma grande, foi de lá que começou. Só que lá ele foi tirado de lá, para nunca mais voltar. E você pode ter um tanto de erro na sua fé, se você consertou, você ainda tem direito de ir para lá. É diferente. Ele nos trata como filhos, não como criatura. Outra é apenas uma criatura. E quando nós compreendemos sobre revestimento de poder, ele diz, no demais, irmãos, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimento. E quando ele começa a falar de armadura, né? Resistir para poder estar firme. Quando você tem tempo com ele, de jejum, de oração e de Bíblia, nada rouba a tua convicção. Existe uma convicção que ela é sua, particular. Às vezes o líder precisa ter convicção para ele e para um outro, né?
Eu tive uma experiência de estar com um cara 70 dias na UTI, né? E de o pastor ligar para você, eu coloquei o Adevonzir num banner, 37 dias antes dele sair da UTI. E falei que ele ia ministrar no evento. E coloco o Adevonzir no banner. Quando meu pastor viu, ele ficou louco. Ele falou, você vai tirar hoje? Eu falei, Senhor, eu não posso me submeter a nenhuma fortaleza de incredulidade. Então, se você teve uma palavra para crer em alguma coisa, não deixa ninguém roubar a sua fé. Nem eu deixo roubar a sua fé. Você não tem que admirar a fé de ninguém. Você tem que zelar da sua. Porque às vezes Deus colocou você para crer em algo. Creia até acontecer. Passará céu e terra. Jesus falou, o que eu falei com você não passa. Salmo 119, 49. É um salmo de Asaf. Ele diz, Senhor, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual tu me fazes esperar. Eu gosto dessa palavra. Tu me fazes esperar. Porque às vezes você está esperando uma coisa que não tem nada a ver com ele. Mas se você está esperando uma palavra que ele falou uma coisa contigo, eu não estou falando de recante alabai que te digo, não estou falando nada disso. Nada disso. Isso a maioria hoje é mentira. Hoje é mentira. Eu estou falando de uma palavra que você, na tua intimidade, ele falou uma coisa contigo, que ele vai salvar uma pessoa, que ele vai fazer uma coisa, ou que ele vai te entregar algo, sabe? Uma coisa que Deus vai falar. Ele fala com todos particular. Então, se ele te deu alguma coisa, uma particularidade, aquilo é tua. Quando alguém vem com incredulidade e diz, passará céu e terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela palavra que o salmista fala no Salmo 119, 49, não era de algo que estava escrito na Bíblia. Era de algo que Deus escreveu no coração dele. Eu mesmo já entrei em tanta carroça dos outros, depois eu vi que a carroça estava só a carroça e eu era o boi. Me botaram na carroça dos outros. Hoje eu sou mais cauteloso. Sou mais cauteloso, tá? Quantas pessoas que estavam contigo e hoje te abominam, tá? Então cuida. Agora, se você tem uma palavra de Deus, não deixa ninguém roubar, tá? Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma palavra no teu coração, no momento de luta, de angústia, de choro. Pastor, faz 10 anos, faz 20, faz 30, faz 40. Não interessa, Deus falou contigo, tá? Deus falou contigo. O pai da fé não é esse irmão que falou contigo. O pai da fé chama-se Abraão, tá? Abraão. Ele é o pai da fé, tá? Ele é o pai da fé. Então, quando Deus te deu uma palavra, eu já dei conselho para pastor. Olha, e o pastor falou assim, eu tive uma palavra de Deus. Ouvi a tua palavra e temi. Deixa eu dizer para você, só para você, Deus gosta de ver você ser zombado pelos incrédulos, ser aconselhado pelos incrédulos. Deus se diverte com a sua fé. Ele falou, minha menina é doida mesmo. Meu menino, é igualzinho eu. Jesus é exagerado. Jesus é exagerado. Esses dias eu estava fazendo um discipulado por vídeo sobre casamento. E eu falei, Jesus é exagerado. Ele foi num casamento, o povo já tinha bebido, já tinha jantado, já tinha comido. A mãe dele falou assim, filho, acabou o vinho. Ele falou assim, que tem a ver contigo, mulher? Mas Jesus não tinha mais pai e não tinha sacerdote para ele. Aquele sacerdote, ele não era aprovado por eles. Então ele tinha que ser aprovado pela mãe dele. Ele tinha que ter uma palavra da mãe dele. E a mãe dele olhou em volta e falou assim, obedece ele. Tinha 6 talhas. Uns dizem que é 60 litros, outros dizem que é 80, outros dizem que é 100. Eu acho que era 100 litros aquelas talhas. Já pensou, no fim, num casamento, ele falou 600 litros de vinho. Foi todo mundo gritando, chutando lata na estrada, pedra que não tinha lata, né? Embora, tudo alegre, de madrugada, meio de fogo, né? Jesus é exagerado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não quebra princípio, mas ele quebra paradigmas, tá? Pedrão estava lá pregando e o Espírito Santo falou assim, eu preciso quebrar os paradigmas de Pedro.
Pedro não vai impor as mãos para essas pessoas receber o Espírito Santo. Pedro vai embora sem batizar ninguém. E aí ele quebrou todos os paradigmas. E Pedro falou assim: o que eu posso fazer agora? Eu os vejo falando em línguas, então eu tenho que batizar. E aí não deu nem tempo para ir para o cartório, né? Para ver se tudo eles estavam, né, no cartório. Você sabe quem inventou esse negócio de cartório? Faz 500 anos que a Igreja Católica inventou isso. Os primeiros 1500 anos da igreja não tinha cartório. Sabe quantos anos tem isso no Brasil? Perto de 170 anos tem hoje no Brasil. 1862 foi o primeiro casamento no cartório no Brasil. Não era para evangélico não, só para católico. Depois o mesmo padre conseguiu fazer para evangélicos e para judeus, os outros não podiam. E depois foi indo, e depois foi formando, e hoje tem 700 tipos de casamento. Mas o primeiro que teve era de Deus. Porque era casado para ficar junto, não era casado um para roubar o outro, era casado para construir. Não interessa a tempestade que você está passando. Talvez você esteja uma tempestade dentro da tua casa. Depois que ela passar, você vai ver que foi Deus que trouxe. Tá? Seja saúde, seja com filho, seja casamento, seja finança, seja ministério. Jesus é especialista em assistir os dele. Jesus é especialista de cuidar de você dentro de um momento difícil. Ele cuida. Todo momento de dificuldade vai haver duas coisas. Ele está esperando te aprovar, mas ele vai deixar o diabo ou fazer você murmurar, ou fazer você desistir. Quando eu cheguei para abrir igreja, eu não tinha 3 anos. E eu entendia muito de revisão de colhedeira, porque eu tinha vivido toda a vida mexendo com máquina. Então eu já comecei a fazer contato que eu ia trabalhar durante a semana fazendo revisão ou em colhedeira ou em plantadeira. Que os grandes fazendeiros pagam para fazer isso. E eu comecei a me organizar para isso. E o Senhor falou assim: quieta, eu vou cuidar de você. Foi uma palavra que eu tive. Eu aluguei de manhã um apartamento para mim morar. Eu não tinha nem o dinheiro de pagar lá no cartório. E aí tinha um homem que agora faleceu no Covid, que estava naquela cidade, e eu orei com ele. E ele tinha o dinheiro do meu aluguel no bolso. E ele foi saindo da cidade, abasteceu o carro, e Deus falou assim: dê o dinheiro para o meu servo Davi. Ele sentou em cima de um carro de um Del Rey. Faz só 30 anos, Del Rey era caro, existia Del Rey, hoje não sei se existe mais. Ele sentou em cima do tampão e começou a chorar. Ele tinha que sair de Primavera, Alto Taquari, já no entardecer. Mas o petróleo dava para ele ir. E o outro ele tinha que me dar. Um irmão falou assim: eu tenho que colocar uma gasolina, vamos comigo? Falei, vamos. Só que eu tenho uma conta aberta lá no posto, eu tenho que ir lá fora da cidade. Esse posto era meio fora da cidade, posto Alvorada. E lá fomos nós. Ele falou assim: ué, o irmão está ali, cabeça baixa, ele estava sentado em cima do carro chorando. Aí o outro foi abastecer, eu fui lá. Ele falou que eu fiz você vir aqui. Eu falei para Deus: esse dinheiro é seu. E eu só pegava a chave mediante o pagamento. Voltei lá, paguei meu aluguel e peguei a chave. Eu não sei quantos carros eu ganhei na minha vida. Eu contei até esse dia, dei uma contada, 42 eu semeei. Mas sabe qual é a oferta que mais me marcou? Não foi essa não. Eu discipulei uma viúva. Teve uma vez que morreu 10% da minha igreja. De uma vez, de um dia só. Eu tinha 10 crentes e morreu 1, né? Então morreu 10% da minha igreja. E foi através da Devonzir que eu conheci essa família, a irmã Aparecida. E teve um dia que não tinha, lá em casa não tinha nada. Sabe quando não tem nada? E nós estávamos orando, eu e minha esposa, eu falei: faz a lista. E eu orando, ela pegou um caderno e encheu. Aquela folha de um caderno grande, ela encheu de compra, aquela lista ali.
Eu li peça por peça para Jesus. Minha esposa não colocou carne. Sabe quando tua fé está um pouco abalada, ela não colocou carne. E graças a Deus as meninas não acordaram aquele dia. Elas ficaram dormindo. Elas tinham, acho que, tipo 6 anos e 7 anos. E quando veio alguém bateu palma lá em casa, eram umas 8 e pouco da manhã. Era a irmã Aparecida, ela veio do lado, o cara botou 2 caixas numa cargueira e mais 2 caixas atrás, amarrada. Tinha uma compra tão grande. Essa irmã estava lutando para sair a aposentadoria. O Espírito Santo falou, pega uma caneta, e ele citou a nossa lista. E ela chegou com a lista, do jeito que nós falamos a lista, gradativamente. E embaixo ela escreveu assim, o Senhor não pediu carne, mas eu vou levar. Deus não pediu carne aquele dia. E ela trouxe um pedaço de carne bonita, uma alcatra, né? A sogra do Adevonzir chegou lá, viu aquela compra em cima da mesa, e ela falou assim, Davi, eu não sei nem que dia foi que eu comi um bife desse. A minha esposa pegou a faca e cortou aquele bife no meio, aquela carne. Eram uns 3 quilos, e deu para ela comer o bife dela. Nós também não estava nem interessado em carne. Nós não tinha nem pedido carne. Mas a carne veio para nos provar. Não era nem 10 horas. Nós já estávamos alegres com ovo e farinha. Essa foi a oferta que mais me marcou na minha vida. Pastores já compraram caminhoneta nova para mim. Troquei num pedaço de terra e dei os lotes. Né? Mas se você entender que Ele te deu uma palavra, sabe? Que Ele te deu uma palavra. Né? E aquele dia, de madrugada, aí eu falei para o Senhor, lembra da tua palavra que você falou, o teu servo. Pastor, se tivesse farinha eu não tinha orado. Mas não tinha farinha, não tinha ovo, não tinha arroz, não tinha nada de comer lá em casa. Foi acabando tudo, sabão e outras coisas, já fazia dias que tinha acabado. Dias. E nós quietinhos só adorando. E sendo fiel e repartindo. Sempre repartindo. Então quando Deus te chama para algo, não deixa ninguém roubar a sua experiência. Não deixa ninguém roubar a sua aprovação. Não deixa ninguém roubar os seus amigos. Essa irmã está com quase 90 anos hoje. Eu fui fazer uma clínica na Chavantina, todo mundo de máscara, né? Tempo do Covid. E lá eu olhei os olhos de alguém lá. Eu falei, aquela irmã parece a irmã Aparecida. Ela falou, sou eu, meu pastor. Hoje ela está na Mundial. Eu passei por ela algumas vezes, ela de guarda-chuva e de carro. Ela nunca aceitou uma carona. Ela vai a pé todos os cultos até hoje. Era longe da casa dela na igreja. Anda a pé até hoje e não falha culto. Deu problema, sabe para quem ela liga? Para o Davi. Hoje ela põe uma neta, uma filha ligar, eu preciso falar com o pastor, ruma aí. E ela fala, ruma que eu quero ver ele. E aí eu vou falar para você. Esteja quem tiver, eu atendo a irmã Aparecida. Pessoas que marcam você. Tá? Já que eu não tenho religião, ela pode estar em qualquer religião. Tá? Mas tem pessoas que são designadas para você, não perca elas. Tá? Desenvolva tuas alianças, limpa as suas alianças. Limpa a aliança que você tem com pessoas. Não deixa nada escondido, não. Tira, limpa a sua aliança com pessoas. Você pode precisar dela. E se a aliança estiver suja, não vai funcionar. Toda sujeira na aliança macula. E tu sabe por que fica uma sujeirinha na aliança? Por causa do ego nosso. Fica no nosso ego. Ah, vou falar não. Não, deixa para lá. E às vezes não deve deixar para lá. Às vezes precisa acertar, às vezes precisa alinhar, às vezes precisa voltar, e às vezes você precisa entender, humilhai-vos. Mas pedir perdão disso faz tanto tempo.
quando eu deixei o meu pastor, o meu primeiro pastor, né, eu fiz muita falta para ele. Depois um dia eu procurei ele para falar com ele, né. Eu não sei o tanto que eles tinham falado de mim, mas ele estava até com medo de mim. Mas eu achei ele e levei um dinheiro para ele, pedi perdão. E depois eu falei para ele, eu quero lhe dar o valor de 5 ovelhas das mais caras que você conhece. E o Rinaldo foi comigo, porque o Rinaldo também foi abençoado por aquele ministério. Mas nós era muito atrevido na Bíblia, eu e o Rinaldo. E quando alguém era pastor e errava na Bíblia, nós colocava na parede. E nós arrumemos, nós e o diabo, né? Uma desculpa para deixar ele. E quando alguém te deixa ou você deixa alguém, talvez vai causar sofrimento para aquela pessoa. Eu não quero que o Isaac me deixe. Por quê? Você sabe que você oferta num pastor que já infartou? O dinheiro que ele ia mandar para mim, ele já manda para a conta de outra pessoa. Eu tenho 12 pastores que eu discipulo, que têm maturidade, que não põem dinheiro na minha conta, põem dinheiro nas dos outros. Que podia estar indo para a minha conta. Mas ele está doente. Muito doente. E ele até é aposentado, mas por causa de coisas lá do passado dele, um juiz deu uma ordem e catou toda a aposentadoria dele. Então o teu suprimento cuida de uma família. Sabe o que é isso? Justiça. Então aonde você pode fazer justiça? Nunca diga que você não tem, porque aquilo que você tem pode ser pouquinho, tira. Quando eu olho aquele dia, sabe? Deixa eu dizer para você, eu não sei se eu tinha dado, minha esposa não pensou. Quando a irmã Zuleide, sogra do Devonzinho, falou assim, eu nem sei o dia que eu comi um bife de uma carne dessa. Eles tinham luta em casa. E eram as primeiras famílias que nós ganhamos para Jesus. Quando eu fui a primeira vez na sogra do Devonzinho, eu orei. Né? Tudo que tinha para endemonhou de uma vez. Eu não tinha 3 anos de fé, quando eu comecei uma igreja. Aí, conversei com a Roseli, marquei um encontro na casa da Roseli. Fui lá, sábado de tarde, fui pegar o balbinote para mim. Não foi um encontro assim muito amigável, né? Mas depois que ela estava de joelho com as mãozinhas para trás, rosnando, eu falei, e aí, meu irmão? Aí ele viu o quê? Eu falei, agora você levanta, sai, né? Conversei com o bichinho para ele ir embora, né? Eram uns exuzinhos, essas coisas assim, sabe? Né? Às vezes um pastor está lutando com um exu, ele liga para mim, pastor, eu estou numa batalha aqui, é um exu. Nós já estamos orando 2 horas. Eu falei, o negócio está feio, né, irmão? Eu, quando ficava endemoniar, a gente assim, eu ficava louco pelaquela hora, sabe? Então eu ver como é que eu estou. Vou gritar mais alto que ele não vai me suportar. Eu tinha 6, 7 meses de fé, fui numa reunião de oração e veio uma irmãzinha e pôs a mão na minha cabeça. Eis que te levantei para expulsar demônio nessa cidade. E eu não entendia nada, eu fiquei pensando, eu sou o cara agora, né? O dia que você nasceu de novo, você foi levantado por Deus para expulsar demônio na tua cidade. E depois no seu estado, na tua nação e nas nações, tá? O dia que você nasceu de novo, tá? E se você for num lugar que estiver em pecado, para no caminho, liga para alguém, confessa seu pecado e vai lá e expulsa o demônio. Porque ele tem que sair, se você é crente. Em Efésios 6,13 diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia. Eu ia dizer todo o cuidado de Deus. E depois de ter feito tudo, ficar firme. Guarda isso agora. Depois de ter feito tudo, ficar firme. Porque você pode ter feito tudo e o problema é ficar ali. Porque Deus quer ver se você vai ficar firme. Ali que você está sendo provado. Depois de você fazer tudo, fica firme. Isso é um lugar de descanso. E deixa eu dizer para você, assim como na tentação você não caiu, agora é um outro nível de tentação. Se você murmurar, já caiu. Ah, Deus está demorando. Deus não demora. Aquele tempo era teu e de Deus. Era necessário para você ser aprovado para um outro nível ou não. Uma coisa de Deus e você. Você ou vai ou você não vai. E depois de fazer tudo, permanece. Não retrocede.
Quando você permanece, ele diz assim, estáis pois firmes. Você pode estar passando uma opressão na tua mente, nos seus sentimentos, e a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você, você não vai ser atingido. Às vezes caiu 3 do teu lado, você já está com uma conversa que parece que você foi atingido. Não caiu nem meia dúzia ainda. Ele diz, estai pois firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Couraça é o que protege essa parte aqui, tá? Seus lombos, isso aqui, protege seus sentimentos. Do que ela é feita? Qual é o material? Justiça. 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 Observe os princípios que você pratica. Observe seus negócios. Porque vocês compram e vendem, né? Alguns de vocês compram e vendem, você faz negócio, né? Justiça. Justiça. Você repartiu alguma coisa com alguém esse mês? Estou falando só com os filhos de Deus. Ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8. Que depois de muitos dias você vai achar. Isso é justiça. Isso é justiça. Algumas coisas que eu posso suprir só, eu supro sozinho. Eu supri um pastor na Venezuela sozinho há muito tempo. Mas depois um dia eu resolvi separar meus discípulos para perto deles. Okay? Uma hora eu peço num grupo, outra hora no grupo ali de serviço, né? Para dar uma oportunidade deles sair do mundinho deles. Né? E quando você compreende isso, que às vezes uma atitude sua te protege de um ataque nos seus sentimentos. Uma atitude sua. Uma atitude sua. Não sei se você... Geralmente quem é filho de italiano e alemão, ele tem um defeito. Se a pessoa é preguiçosa, ele não gosta de ajudar. Não é assim? A gente gosta de ajudar quem trabalha. Eu tinha dificuldade de me relacionar com gente vagabundo. Aí eu emprestei um dinheiro para um irmão aí que veio de um país aí do lado. Aí ele não falava mais comigo. Aí encontrei ele no mercado e falei, irmão, eu já te perdoei, está ofertado na sua vida. Ai, muito bom. E esses dias ele estava passando necessidade, os filhos passando fome. E o Espírito Santo falou, cuida dos filhos dele. E eu pensei, na hora me veio assim, mas é nó cego, é pilantra. Mas as crianças são crentes e ora de joelho dobrado pedindo comida. E às vezes o pai é nó cego e as crianças não. E seus pais são nó cego, a tendência da criança ser também, tá? Mas criança, quando pede alguma coisa para Deus, Deus responde. Às vezes eu e você não respondemos. Só que eu estava num período de 3 dias fechado, sabe? Sem sair, sem falar, que eu faço isso uma vez por mês. E me deu uma vontade de ir lá na hora. Então, quando eu saí, eu falei para minha esposa, eu tenho que ir atrás daquele moço, eu tenho que achar ele. Eu entrei num buraco lá onde ele mora, e eu já fui logo com a comida. Não fecha a mão, tá? Porque às vezes aquele que você está ajudando, tem criança lá na casa. E se tem criança lá na casa, tem justiça diante de Deus, tá? Tem justiça diante de Deus. E você precisa entender isso. Que tem muitas maneiras de Deus cuidar de você. Queria que você curvasse sua cabeça. Quem sabe você tem que perguntar, do que eu tenho que abrir mão? Algumas pessoas se convertem e elas têm desejos no coração, que não tem nada a ver com o desígnio de Deus. E quando nós temos um desejo que não vem do Senhor no nosso coração, Ele vai roubar o seu tratamento. Ele vai tirar você da correção, Ele vai tirar você do tempo de Deus. Lembra que Ele disse que no tempo dEle tudo é formoso e perfeito, o tempo dEle não é o teu. E se Ele está permitindo uma situação, se você não entender o porquê daquilo, a consequência não para.
Porque nós vivemos nesse tempo aqui. Ele não, ele é um ser eterno. O dia que você deixar esse corpo, você vai descobrir uma dimensão, que é a dimensão da eternidade. Aí vai ser diferente. Os anjos viviam na dimensão da eternidade e pecaram. Agora nós temos as aflições dessa natureza e desse mundo, elas são de contínuo. Mas às vezes você precisa abrir mão de algo. E se você precisa abrir mão de algo que está sangrando você, está tirando de você o sangue do Cordeiro. Em Hebreus capítulo 12, antes dele falar de correção, disciplina e açoite, ele diz no versículo 4, ainda não resistis ao pecado, combatendo contra o pecado, até dar no sangue. Ele está dizendo, você ainda não tomou um posicionamento. E eu quero falar para você, Jesus, quando ele disse sim, sim, e não, não, e o que passa disso é do demônio, é porque ele era radical. E às vezes Deus quer que você entenda que você precisa ser radical com você. Qual a área que Deus quer que você seja radical com você? Às vezes tem uma área que você precisa ser radical. Alguém já te chamou de radical? Geralmente os radicais não caem tanto como os que não são radical. Esses dias um pastor me enviou algo para mim. Escuta essa live sobre o livre-arbítrio. Eu falei, eu não tenho nada a escutar sobre uma coisa que eu não tenho. Quem é guiado pelo Espírito Santo não tem livre-arbítrio. Quem entendeu que Deus tem um caminho para você, o caminho de Deus termina com o teu livre-arbítrio. O caminho de Deus termina com o teu livre-arbítrio. Você vai andar onde Ele quer. Essa doutrina do livre-arbítrio é para enganar neófitos na fé. Quando você é chamado para um pastoreio, para um ministério, o teu livre-arbítrio termina. Ou as coisas, os desejos vão terminar com você. Ou você para com certas coisas, essas coisas vão parar você. Vão sangrar você. Existem coisas que roubam de nós o poder, existem coisas que roubam a eficácia do sangue da nossa vida. Tem certas coisas que você talvez gosta de assistir, de ver, de se alimentar, que rouba. Né? Agora esses dias eu estava em Palmas e eu ia ministrar à noite e à tarde tinha um jogo de um time do Brasil aqui e aí um pastor falou assim, mas vai assistir o jogo? Eu falei, hoje eu não posso, eu não tenho tempo para assistir jogo, mas hoje eu tenho uma responsabilidade, a minha mente tem que estar totalmente limpa. Eu falei, e eu vou ficar lendo Bíblia, por quê? Por causa de uma responsabilidade. Às vezes tem alguma coisa que te rouba. Tem pastor que ele só pega a Bíblia para fazer uma pregação para os outros. E Deus quer que você pegue a Bíblia para fazer uma pregação para você. Todas as vezes que você for abrir a Bíblia, abra a Bíblia para você, não para os outros. E nessa caminhada de abrir a Bíblia para você, Deus te dá algumas coisinhas que é para os outros. Mas a maioria do que Deus tem na tua Bíblia é só para você mesmo. Por isso que ela é tua. Pai, nós oramos nesse dia, pedindo a tua misericórdia, o teu perdão. Sonda o nosso coração. O salmista disse, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Nessa de manhã eu digo, sonda meu coração. Não deixa eu num caminho mau. Eu oro essa de manhã por esse filho, por essa filha que está aqui. São teus filhos, o Senhor os redimiu para um propósito. Eu oro para que eles sejam fortalecidos e revestidos de toda a armadura, de toda a provisão que é do céu, de todo o sustento que é do céu, de toda a cura que é do céu.
E que o Senhor venha despertar-nos e abrir os nossos olhos para que não carregamos nenhuma negligência. Nada que te entristece, Espírito Santo, sopra sobre esse filho e essa filha. Que sejam removidas de nós as nossas transgressões. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.